Olá pessoal, me chamo Elizabeth, moro em BH, Minas Gerais. Tenho 40 anos e estou aqui para contar um testemunho do agir de Deus sobre a vida da minha mãe. Aos meus 7 anos de idade, a minha mãe tinha um problema de saúde que nós não sabíamos qual que era. E eu me lembro que ela passava mal e meu pai corria com ela para o hospital e isso era constantemente que acontecia. E os médicos nunca descobriram o que ela tinha. E sempre a minha mãe ficava mole, gelada, e sempre meu pai corria com ela diretamente para o hospital. E eu ficava falando, meu Deus, o que está acontecendo com a minha mãe para minha mãe estar dessa situação? E ela ia para o médico e os médicos examinavam ela, mas nunca que descobriu o que ela realmente tinha. Tudo bem. Aí um dia nós estávamos lá no quarto, aí de repente eu lá brincando com a minha irmã, que eu tenho uma irmã, nós brincando, e aí minha mãe deitada na cama, e meu pai viu que ela estava roxa e gelada. E meu pai começou a chorar e falar, meu Deus, por que meu Deus, por que meu Deus? E eu falei, o que foi, pai? E a minha irmã também começou a chorar, minha irmã é mais velha do que eu. E aí a minha mãe, quando eu coloquei a mão nela, ela estava super gelada e toda roxa. E aí meu pai chorando, minha irmã chorando, eu comecei a chorar, mas eu ajoelhei perto da minha mãe, coloquei a mão nela e comecei a cantar um louvor. E esse louvor, ele mexe muito comigo, porque eu não sabia que, assim, sempre na igreja, eu sempre louvava ele, né? Eu gostava muito de cantar esse louvor e devido a ser criança, eu não cantava ele certinho, não. Mas eu vou louvar ele aqui do jeito que eu louvei, para os irmãos e as pessoas que estão ouvindo esse testemunho entenderem o agir de Deus sobre a vida da minha mãe. Aí eu ajoelhada ali, comecei a louvar. Fica, Senhor, comigo, fica em meu coração, livrai-me do perigo e de toda tentação. Eu sei que o Senhor me ama, porque Ele tem guardado a mim. Seja, ó Senhor, meu companheiro e de toda dor por fim. Então, eu louvava esse hino, eu louvei esse hino ali ajoelhada, chorando, clamando ao Senhor naquele momento, sem entender nada, mas o Senhor, Ele ouviu o meu clamor, ouviu o clamor do meu pai, ouviu o clamor da minha irmã. E aí, de repente, minha mãe sentou na cama. E eu lembro que ela sentou-se na cama e ela falou assim, minha filha, o que foi que você tá chorando? Vou ali fazer um cafezinho para nós. Minha mãe levantou naquela hora e foi fazer o café. E Deus decidia, irmãos, e Deus decidia, meu povo, aqueles que creem que Jesus Cristo vive. Deus decidia, minha mãe não teve mais nada dessas reações. Jesus Cristo, Ele curou, ressuscitou a minha mãe. Eu sou testemunha viva do agir de Deus sobre a vida, sobre as nossas vidas. Então, por isso estou aqui, para dar o testemunho do agir de Deus. Que Deus, Ele existe, Ele é vivo, Ele é poderoso e Ele ouve sim o nosso clamor. Basta você confiar, orar e pedir a Ele e descansar no Senhor, que assim Ele fará da maneira dEle. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, sobre a vida da minha mãe, da minha família. O Senhor continue nos abençoando e Ele continue ouvindo, sim, as nossas orações. O agir de Deus não é só do tempo, da época que Jesus veio aqui na Terra, e também na época que Jesus nem tinha vindo, Deus trabalhava. Ele continua trabalhando ao nosso favor. Basta a gente confiar.
confiar no Senhor, porque só Ele que pode fazer o milagre na nossa vida. E eu agradeço a oportunidade do Senhor ter me dado essa oportunidade de estar dando esse testemunho para vocês. Tem outros testemunhos que também vou contar. E se tiver alguém com interesse de estar falando sobre o que Deus fez na vida dela, se ela não quiser participar ao vivo comigo ou mandar um vídeo, pode escrever que eu vou estar lendo a história de cada um de nós, porque toda a honra e toda a glória pertence ao nosso Deus. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.